e nesta sexta-feira, Alexandre de Moraes determinou a soltura de mais um preso do 8 de janeiro. É o 8º réu a ser solto depois da morte de Clériston da Cunha, na última segunda-feira, no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Geraldo Felipe da Silva deve usar tornozeleira eletrônica e está proibido de se ausentar do país. Alexandre Garcia conosco hoje nesta sexta-feira. Muito boa noite, Alexandre. Comentamos aqui ao longo de toda a semana, né? 2 dias depois da morte, dessa tragédia do Clériston da Cunha, então, o ministro Alexandre de Moraes liberou 4 presos que, vale dizer, vale ressaltar, já tinham recebido um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Então, assim, precisou acontecer essa tragédia para que o ministro pudesse examinar esses pedidos. Agora já são 8, então, os presos que foram liberados nessa leva depois da morte de Clériston da Cunha. Muito boa noite, Alexandre. Boa noite, que frieza tem o ministro, né? Boa noite, Paula, boa noite, Ana Paula, boa noite, Augusto, Piotr, Silvio. Dá uma tristeza. A gente ouvindo aí o texto do Augusto, lido pela Ana Paula, a gente fica triste. Acho que a Ana Paula chorou de tristeza também, que está acontecendo no nosso país e na Suprema Corte, meu Deus. Como é que pode uma coisa dessa? Uma que não tem nada a ver com isso, a Suprema Corte. Isso é coisa de primeira instância, de Justiça Federal de primeira instância, que aconteceu em prédios federais. Mas, normalmente, Augusto, no nosso tempo, né, de Jornal do Brasil, a gente denunciava isso e era governo militar e a gente denunciava o que estava errado. Agora, a imprensa do nível do Jornal do Brasil não faz nada. Isso dói também, é uma tristeza danada. Eu lecionei jornalismo, estou vendo agora, que diabos, será que a gente ensinou isso para os futuros jornalistas? Dá uma pena enorme, né? Aí os soltos, foi solto porque um morreu, está com medo que morra mais gente. Está lá. O que é homicídio culposo, homicídio doloso? É que, sabendo do risco de morte, a pessoa assume esse risco de morte, e acontece a morte. E aí o que acontece? 25 de agosto foi a data desses que estão sendo liberados, que o Ministério Público, o Carlos Francisco de Souza, né, o subprocurador-geral, encarregado das questões de 8 de janeiro, comunicou, olha, pode soltar, não tem o que fazer, bota a tornozeleira, fica em casa e continua respondendo, porque... né? Aliás, é bom a gente lembrar que o Ministério Público é fiscal da lei, tem que fiscalizar isso também, dizer, olha, né, o Ministério Público tenta, dizendo assim, olha, não é aí, é lá na primeira instância, como foi Sérgio Moro, lá em Curitiba, começou na primeira instância, com um ex-presidente da República. Agora com um manifestante que entra no Palácio. Olha, essa semana eu conversei com uma autoridade, alta autoridade, da polícia italiana. Acho que travou o sinal do Alexandre. Enquanto a gente restabelece a conexão, Adalberto Piotr, muito boa noite. Hoje, então, a gente noticia que Alexandre de Moraes, então, soltou o 8º réu preso, que já também tinha parecer favorável pela Procuradoria-Geral da República. Voltou, Alexandre? Não voltou. Voltou agora. Alexandre, pode seguir o raciocínio, perdão. Pode seguir. É que eu parei, então? É que eu não percebi que tinha saído. Isso. Que você conversou com a autoridade italiana, é isso. Não, e ele me contou que, olha só, eu vejo aqui no Brasil, é como na Itália. A pessoa só entra se permitem, se não vai levar pau e no fim levar tiro. Não pode entrar. Então, se entrou, alguém permitiu, né? Ainda tem essa, isso é óbvio. Né? É óbvio, o Augusto menciona, o Guzzo também, o general G. Dias lá, né? Convidando para sair. Então, essas pessoas, no fundo, são vítimas. Foram se manifestar, né? De coisas que agora o Congresso parece que está descobrindo. Essas pessoas gritavam isso, que agora o Congresso, a OAB, é que estão descobrindo, enfim, descobrindo o fogo, descobrindo a pólvora, descobrindo a roda. Estava tudo evidente na nossa cara. Né? Mas aí solta. Estamos soltando agora um senhor
Jaime Yanques, se não me engano, paranaense, 68 anos, com miocardite, estava lá 10 meses preso. Não tinha condenação, não tinha culpa formada, não tinha prova do que ele cometeu. Aí ele é solto, mas ele fica com a marca no tornozelo, né? Aquilo no Pelourinho, ele ainda está preso no Pelourinho. E a gente está assistindo isso. Olha, é uma tristeza enorme, né? Eu estava vendo há pouco entrevista do ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio, pregando, dizendo que a anistia é uma solução para isso. Mas precisou o Supremo passar por todo esse vexame, por o pecado favorito do diabo, provavelmente, da vaidade, né? Se julgando a suprema autoridade. Gente, existe um Estado democrático de direito e um devido processo legal, só que na prática não, né? Então é isso que a gente está vendo por aqui. Realmente dá uma tristeza profunda, depois de mais de 50 anos de jornalismo, tá vendo o que eu vejo hoje. Paulo. Piotr, boa noite, seja bem-vindo aqui. Então, o ministro Alexandre de Moraes soltou agora o 8º preso, lembrando que tinha gente ali com um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, datado do final de agosto, né? O ministro Alexandre de Moraes passou recibo nessa, né, Piotr? Paula, boa noite, Ana Paula, Augusto, Alexandre, Silvio, a nossa audiência. Eu vou perguntar de novo o porquê do motivo de urgência agora. Qual é a razão? Porque o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo agora não é reconhecer o erro, até porque o erro cometido em relação ao Clériston da Cunha não se corrige mais. Está morto, morreu, como disse o Alexandre, sem julgamento, sem culpa formada, simplesmente estava preso onde não deveria estar por uma manifestação de ninguém menos do que o órgão acusador, a Procuradoria-Geral da República. Eu não vou me dizer desalentado com o que nós estamos vivendo no país aqui, porque eu tenho por obra acreditar pessoalmente que quem me antecedeu na história desse país e também do jornalismo, e aqui eu tenho dois grandíssimos nomes do jornalismo, o Augusto e o Alexandre, que já viram coisas que eu, quando cheguei para fazer jornalismo, eu confesso, eu cheguei nos anos 90, eu entrei na universidade em 1991. Eu costumo dizer, eu nasci nos anos 70, cresci nos anos 80 e comecei a trabalhar em jornalismo nos anos 90. Eu herdei um país com liberdade. Esta liberdade custou caro aos que me antecederam. Então, por mais que eu imagine que sim, estamos vivendo um estado de exceção, sobretudo na justiça, porque eu preciso da primeira aula de direito na faculdade de jornalismo, que é só uma disciplina, se não me engano, acho que 6 meses, para saber que nós estamos vivendo um regime de exceção na justiça do país. E quando eu olho para isso tudo, e eu não fico desalentado, embora tenha motivos para tanto, imagino que a nossa audiência também tenha, porque a história desse país, ela foi dura. E quem nos antecedeu conseguiu superar aquilo para chegarmos até aqui. E agora é a nossa vez. Eu acredito nisso todos os dias. É o que me deixa em pé para vir aqui trabalhar ou para fazer seja lá o que for. Agora, nós chegamos num ponto em que nós temos todos os elementos para que esses erros não tivessem acontecido. Nós temos uma Constituição que está escrita desde 88. Está tudo escrito lá. Eu vou citar a Constituição 1 milhão de vezes, se precisar eu cito outras 10 milhões de vezes e ad infinitum. Vou citar a Constituição, sim. Ali está a base de uma reclamação constitucional e legítima que nós todos podemos fazer para apontar sim os dedos ao Supremo Tribunal Federal. Neste caso, ou em qualquer um desses outros casos. Mas veja lá, eu tenho a PGR fazendo o trabalho dela, acusando, reclamando de decisões e ações do Supremo Tribunal Federal. Pode-se questionar se deveria ter feito mais ou menos lá atrás, mas enfim, agora está fazendo. Tenho agora o auxílio da Ordem dos Advogados do Brasil, que finalmente acordou. E que bom, agora nós temos a OAB agindo também. Pode agir mais, pode fazer mais, a gente vai falar sobre a OAB daqui a pouquinho. A população tem plena consciência do que está acontecendo no país.
em que pese o fato, como o Silvio fez menção, citando, por exemplo, o caso do Hamas, o como vende narrativas paralelas ou realidades paralelas no mundo, e muita gente acredita nisso. Inacreditável que acreditem em 2023 com todo acesso de informação, porque há um notório negacionismo de imagem. Aquele caso, só para fazer um parênteses rápido aqui, eu tinha pessoas civis vivendo a vida delas normalmente. Terroristas armados assassinaram essas pessoas. Bom, isso é crime de guerra, já falamos sobre isso. Então, quer dizer, não teve combate. Não é combate. Combate é outra coisa. Combate é legislado de outra maneira. Na legislação internacional, quando um soldado mata o outro numa guerra, não é crime de guerra. Crime de guerra é quando você mata civis deliberadamente, como aconteceu. Mas, voltando ao caso do Brasil, eu tenho todas essas evidências. Aí bastou o Congresso Nacional, no caso, o Senado da República, votar uma lei. Na verdade, é uma proposta de emenda à Constituição que agora precisa passar pela Câmara ainda, que simplesmente diz que o ministro não pode decidir de forma monocrática. O Supremo tem 11, agora tem 10, mas daqui a pouco teremos 11 novamente. Um ministro não pode decidir de forma monocrática a anular uma decisão que tenha passado pelo Congresso e pelo Executivo. O que é a coisa mais razoável do mundo. Imaginar o contrário é que é o absurdo. Mas essa sequência de absurdos que a gente está vendo vindo do Supremo Tribunal Federal, em que houve um certo silêncio desde o começo do ano ou do ano passado, devido à série de arbitrariedades que calou jornalistas, que cala veículos, que desmonetiza veículos, tudo o que não acontecia no país até outro dia. E se a gente parar para pensar, pegando só o 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição Cidadã pelo Dr. Ulisses Guimarães. Até agora, eu não estou nem pegando um pouco antes da redemocratização. Pega só o 5 de outubro. Até recentemente, todos nós conhecíamos qual era a regra do país. E sim, havia debates políticos e econômicos, como existe em qualquer democracia. De um tempo para cá, as arbitrariedades tomaram conta. E tomaram conta, como fez menção Alexandre, a partir de quem jamais deveria. O Supremo Tribunal Federal. Agora a gente vê uma grita no Supremo que chama atenção. Parece criança perdendo doce. O que eu não vou usar também de novo essa ideia bucólica, essa ideia quase lúdica para explicar. Simplesmente porque o Supremo está sendo chamado a ser só o Supremo. É contra isso que eles estão se debatendo. Mas vai ser assim, porque é assim que está escrito na Constituição.